Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar aí continuidade ao nosso estudo sobre estática, né? E agora a gente vai falar um pouquinho, fazer alguns exercícios sobre estática, tá bom? Então vamos lá. Queria que vocês prestem bastante atenção. Uma barra homogênea AB de peso desprezível e comprimento igual a 1 metro é mantida na posição horizontal sobre o apoio C, também que é apoiada, né? Pelas caixas de peso 70 N e 30 N, conforme a figura a seguir. Então aqui está a nossa figura, que tem a barra, está apoiada no ponto C, está equilibrada aqui por 70 N de um lado e 30 N do outro. O que ele quer saber? A distância entre A e C, e ele quer saber qual a força resultante sobre a barra. Vamos entender como é que faz então, por favor? Beleza, letra A. A gente lembra o seguinte, se eu quero saber a distância x entre o ponto A e o ponto C, eu vou chamar isso aqui de x, tá bom? Beleza. Eu vou considerar meu ponto de rotação, o eixo C, o ponto C, tá bom? Então, em relação ao ponto C, o que nós temos? Temos o seguinte, vamos lá prestar atenção, por favor. Nós temos que a soma das forças tem que ser, para que o corpo esteja em equilíbrio, ou seja, na posição horizontal, a soma das forças tem que dar zero. E a soma dos momentos também tem que dar zero, tá bom? Beleza, então vamos lá. Ele quer saber a distância, então a soma dos como tem distância, lembra que a equação que relaciona a distância é a soma dos momentos, tá certo? Beleza, então eu vou escolher o ponto C, tá bom? Então, a soma dos momentos em relação ao ponto C tem que dar zero. Nesse caso, quem são os momentos? Então vamos lá, ó. Vou prestar atenção no seguinte, a força de 30 newtons vai querer obrigar a barra a girar no sentido horário, tá bom? E a força de 70 N vai querer obrigar a barra a girar no sentido anti-horário. Então vamos lá. Quais são as forças que nós temos? Aqui nesse caso, em relação ao ponto C, eu tenho o de 70 N e eu tenho a de 30 N. Tá? Então a de 70 N vai gerar o momento dela e a força de 30 N vai gerar o momento dela, tá bom? Então, nesse caso aqui, vai ser o seguinte, ó. 70 vezes x. Por quê? Porque a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação, ó. Tá? Então, estou calculando em relação o ponto de aplicação da força. É o ponto A, que tem uma força de 70 N, e a distância do ponto C é x. Isso aqui é positivo. Por quê? Porque a barra está querendo girar no sentido anti-horário, tá bom? Beleza. Menos quem, professor? Menos o 30, por que 30? Porque nesse caso a barra vai querer obrigar, o 30 N vai querer obrigar a barra a girar no sentido horário. Então, menos 30 vezes a distância entre o ponto B e o ponto C. Qual a distância do ponto B para o ponto C? Aí vai dizer assim, ah, professor, eu não sei, aqui ele não tá dando. Tá, sim. É 1 metro menos x. 1 metro menos x. Isso aqui tem que dar zero. Tá bom? Então aqui eu vou ter o seguinte, que 70 vezes x vai ser igual a 30 vezes 1 menos x. Tá bom? Então, 70x vai ser igual a 30 menos 30 vezes x, 30x. Porque eu multipliquei 30 vezes 1 e 30 vezes x, tá bom? Isso aqui está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, eu vou ter que 70x mais 30x vai ser igual a 30. 70x mais 30x dá quanto, gente? Dá 100x, que aí vai ser igual a 30. X vai ser igual a 30 dividido por 100. X vai ser igual a quanto? 0,3 metros. Ou x vai ser igual a 30 centímetros, tá bom? Significa dizer o seguinte,
que se eu tiver uma força de 70 newton sendo aplicada desse lado, o comprimento daqui do ponto A até o ponto C tem que ser igual a 30 centímetros, tá bom? E daqui para cá vai ser os outros 70 centímetros, tá ok? Entendido? Beleza, pessoal. Então, letra A está respondida. E a letra B, ele quer saber qual o valor da força resultante sobre a barra, da força que está sendo aplicada sobre a barra. É bem simples. Calculei os momentos. Agora vamos calcular aqui a letra B, que é a força, né? A soma das forças sobre o objeto tem que estar zero. Que são as forças que atuam sobre ele, tá bom? Para baixo, eu tenho 70 newton mais 30 newton. E para cima, eu tenho o peso eu tenho a reação em C, que eu vou chamar de RC. Tá bom? Isso aqui tem que dar zero. Então, tá bom? Ele quer a força de reação sobre a barra, tá? Então eu vou chamar de... Deixa eu só organizar aqui para vocês entenderem melhor. A soma das forças tem que ser igual a zero. Quais são as forças que atuam sobre a barra? O peso de 70 newton mais o peso de 30 newton mais a força de reação sobre a barra tem que dar zero. Então aqui 70 mais 30 mais força de reação tem que ser igual a zero. Então a força de reação tem que ser igual a 70 mais 30 dá 100, né? Passa para outro membro com sinal negativo, então menos 100 newtons, tá? Professor, por que menos 100 newton? Porque eu estou considerando aqui para baixo é positivo, as forças que eu botei para baixo eu considerei como positivas, então a força que aponta para cima tem que ser negativa, tá bom? Podia ser também o inverso, se eu considerar as forças que eu aponto para baixo como negativas, a força que aponta para cima vai ser positiva. Aí eu tenho um sentido de orientação do meu movimento, tá certo? Entendido? Beleza. Não entendeu, o que é que você faz? Você volta de novo para ver as explicações passo a passo, tá bom? Você precisa entender, saber o que está sendo feito, tá bom? Beleza, então, daqui a pouco a gente vai continuar os nossos exercícios, tá bom? Isso aqui está resolvido. Beleza? Então vamos em frente. Define-se para uma máquina simples uma grandeza denominada de vantagem mecânica, VM, como o quociente entre as intensidades das forças resistente e potente. Então a gente define VM como sendo força de resistência sobre força potente, tá bom? Observe a alavanca de peso desprezível esquematizada a seguir. Então tá aqui nossa alavanca, ó. Aqui eu tenho a força de 50 N, que é a força resistente. Aqui eu tenho 10 centímetros, aqui eu tenho 25 e tenho uma força potente. Primeiro ele quer saber o valor da força potente, tá bom? Então vamos lá. Vou escolher o eixo de rotação, nesse caso aqui é esse ponto, que eu vou chamar aqui de C, tá bom? Então a soma dos momentos em relação ao ponto C tem que dar zero, tá bom? Então vamos lá. Força resistente, nesse caso aqui está fazendo girar no sentido anti-horário e a força potente está fazendo girar no sentido anti-horário, tá bom? Então vamos lá. Que é momento, para quem não lembra, o momento da força resistente vai ser a força resistente vezes a distância da força resistente menos a força potente vezes a distância da força potente. Isso aqui tem que dar zero, tá bom? Ou seja, força resistente vezes distância da força resistente tem que ser igual a força potente vezes a distância da força potente, tá bom? Então aqui a gente está resolvendo a letra A, tá certo? Então força resistente vale quanto? 50 newton e a distância vale 10 centímetros. Isso aqui vai ser igual a força potente, que eu não sei o valor dela, vezes a distância dela, que nesse caso é 25, tá bom? 50 vezes 10 dá 500. 500 vai ser igual a 25 vezes a força potente. Posso inverter, então posso dizer que 25 vezes força potente vai ser igual a 500. Então posso dizer que a força potente vai ser 500 dividido por 25. Gente, quanto é 500 dividido por 25?
A força potente nesse caso vai ser igual a 20 newtons, tá bom? Então, a letra A está resolvida. Muito difícil. Cuidado para você não se perder nessa conta toda. Pessoal, se não entendeu, o que você faz? Vai entendendo passo a passo o que está sendo feito, tá bom? Não precisa ter pressa em assistir o vídeo. Vou assistir o vídeo rapidão. Não faça isso. Você precisa assistir e entender o que está sendo feito, tá certo? Beleza, então. Acabou a letra A. Resolvido. Encontrei a força de 20 newtons. E ele quer saber, na letra B, qual é a vantagem mecânica. Letra B. Vantagem mecânica é quem mesmo? Força de resistência dividido por força potente. Tá bom? Nesse caso, a força de resistência é 50 newton. E a força potente foi a que eu encontrei, 20 newton. Então, a vantagem mecânica é de quanto? 50 dividido por 20, que dá quanto? 2,5. 2,5 o que, professor? Não tem unidade de medida. Por que não tem unidade de medida? Porque eu estou dividindo newton por newton. Então, tem que dar 1. Então, não aparece unidade de medida. Essa daqui é uma grandeza que a gente chama de adimensional. Uma grandeza adimensional. Tá certo, pessoal? Beleza!